Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre os pincéis de maquiagem, tá? Bom, para iniciantes, porque eu tenho vários pincéis, então se fosse só para eu usar não tem necessidade, mas como eu tenho outras utilidades, eu às vezes maqueio pessoas fora, então não tem necessidade de você ter tantos pincéis. Mas eu vim falar aqui alguns pincéis assim que é necessário para que vocês tenham para iniciantes, só para você se maquiar. Tá? Então os pincéis que assim não podem faltar de jeito nenhum, tá? Eu vim aqui falar com vocês hoje. Eu vou começar com os pincéis de face, tá? Do rosto. Vou falar dos pincéis de base. Bom, tem três tipos de pincéis que vocês podem escolher, tá? Então, se vocês quiserem ter os dois, tal, tudo bem. Mas você pode escolher aquele pincel língua de gato, tá? Que é aquele bem famoso de base e tal, que é esse daqui. Você aplica e tal. Tem esse pincel que você pode escolher, tem os famosos kabuks, né, que é assim, que é bem fácil também de você aplicar, que você vai fazendo assim, dá pra você aplicar até o corretivo, tem esse, e também tem esses aqui, que é os Dual Fiber, né, mas eu não indico muito esse, mas ele também pode aplicar base, corretivo e tal, ele é mais para acabamento, eu uso mais ele para acabamento, mas ele também pode ser aplicado base, corretivo, sem problemas, tá? Mas aí vocês escolhem aí entre o língua de gato e esse kabuki. Se você quiser ter os dois também não tem problema, esse aqui para você aplicar corretivo, se você quiser, e esse aqui para aplicar a base, tá? Então, são esses aí que eu indico para vocês, um ou dois desses, certo? Um pincel de pó, que é bastante importante, né? Um pincel assim de pó grandão, ou pode ser um menor, para você aplicar pó aí no seu rosto, que é assim aqueles bem fofão, que é o pincel para você aplicar o pó. O pincel de blush, que é muito importante para você aplicar o seu blush. Isso aqui tá até sujinho, ó, que eu usei, né? Um pincel assim de blush. Um pincel também, assim, mais achatadinho, ó, se você quiser, para você aplicar, fazer, ó, um contorno aqui para afinar o seu rosto. Tá vendo que ele é mais achatadinho assim? Aí, ó, aqui para você aplicar o contorno, né? Então são esses os pincéis assim de rosto que vocês podem ter. Agora eu vou para os olhos. Bom, a parte mais importante, né? Uma das partes mais importantes da maquiagem. Bom, é bom também você ter um pincel de boca para você aplicar seu batom. O meu é assim, ele tá até sujo, né? Para você aplicar batom, ficar certinho, não ficar nada errado. Ele fecha assim, um pincel de boca. Muito importante, acho que um dos pincéis mais importantes da maquiagem é o pincel de esfumar, né? Que é esse bem fofinho, assim, ó. Pincel que for bem fofinho, que dá pra você esfumar aqui, ó, fazer aquele esfumado bem bonito. Então, o pincel de esfumar é assim, é essencial na maquiagem, é um dos mais importantes. Um pincel de aplicar base, né? Aqueles grandão assim, pra você, aliás, pra aplicar sombra, né? Um pincel para aplicar sombra, né? Pra você aplicar aí, ó, sua sombra. Um outro pincel também de aplicar sombra, mas assim, mais achatadinho, como esse, menorzinho, que dê pra você aplicar a sombra assim, aquelas sombras que esfaram muito, que você vai assim, depositando. Então assim, os dois pincéis de aplicar sombra. Uns dois ou três, né? É sempre bom, porque a gente usa bastante sombra às vezes e precisa de mais pincéis. Um pincel assim fofinho, mais pontudo, né? Pra você fazer aquele esfumado aqui embaixo. Dá pra você também fazer o côncavo aqui assim, ó. Né? Então um pincel assim, que é fofinho. Dá pra esfumar também, mas ele é mais assim pro côncavo, marcar o côncavo, esfumar aqui embaixo. Um pincel muito importante, que é esse pincel, que é o pincel... Gente, deu branco. Pincel para você aplicar o delineador, né? O pincel... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome. Ai, gente, o pincel na diagonal, né? Assim, para você aplicar o seu delineador, né? Então, delineador em gel, né? Se for líquido, já não precisa do pincel. Então, achatadozinho assim, para você poder aplicar seu delineador. E é bom também um pincel assim no corte reto. Esse pincel no corte reto dá pra você marcar aqui com a sombra marrom, com a sombra preta bem fininha. Se você também quiser ajeitar a sua sobrancelha com esse reto, também pode. E com esse daqui também,
do delineado, né? Então se você quiser dar uma marcada no côncavo para depois vir com outro pincel e esfumar. Enfim, então são esses os pincéis de olhos para você iniciante aí, tá? Que é só para você se maquiar e tal. E os pincéis de face, tá bom? Eu tenho muito mais pincéis aqui, ó, no bloquinho. Esse foi o que eu mostrei pra vocês. Eu tenho muito mais aqui, tá? E tenho mais aqui de face. Mas você não precisa de usar isso tudo, né? Basta você ter esses pincéis aqui, que já vai te salvar, que sua maquiagem vai ficar perfeita. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei pra mim. Meu Instagram é GabiMakeupGA, tá? Makeup, tá? Eu vou deixar aqui discriminado aqui embaixo. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!